Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs, estou de volta com esse mais novo podcast, onde irei refletir com cada um de vocês os esquecidos do Evangelho. Essas reflexões é tirada do livro de Padre José Prado Flores, o rapazinho dos peixes e pães. Entre todos os milagres que Jesus fez, só um é narrado pelos 4 evangelistas: a multiplicação dos pães. Todavia, apenas São João se preocupa em transmitir-nos detalhadamente um fato sobre o qual os outros 3 passaram por alto: a presença do menino que levou os pães de cevada e os peixes. Nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos repararam na presença ou no papel do jovem neste milagre de Jesus, como se os pães e os peixes tivessem caído do céu. Por esta mesma razão, até o dia de hoje, ao falar desta passagem, pregadores e comentaristas continuam se esquecendo do menino que tornou possível o significativo milagre de Jesus. Embora o fato pareça bastante simples, é preciso notar várias coisas. Existe uma pessoa que oferece o que tem, e ele não é menos importante do que a mercadoria que traz. Nem embora pregadores e comentaristas falem mais de seus peixes do que dele mesmo. Por outro lado, o fato de conservar sua mercadoria, apesar da grande demanda que havia dela, convida-nos a pensar em várias coisas. Louco de contente, tinha saído de sua casa ao amanhecer, pensando que com a venda de seu produto iria remediar em alguma coisa a difícil situação do seu lar. E esta era toda a sua ilusão. Cantando um hino de amor e alegria, surpreendeu a luz do mundo, Jesus Cristo, que pregava palavras de vida eterna a uma imensa multidão. Esqueceu seus peixes, seus pães e com eles suas necessidades, para passar a manhã inteira ouvindo o pregador do deserto, sem que ninguém quisesse comprar seu produto. Ao cair da tarde, todo mundo já estava faminto. Nesta situação embaraçosa, não faltou quem começasse a procurar alimento. Alguns se deram conta, como mais tarde André, que esse rapazinho tinha uma cesta de palha onde guardava alguns peixinhos e alguns pães. Alguém lhe perguntou quanto custava cada pão. Outro, tirando um denário, ofereceu-lhe o dobro daquilo que ele pedia. E não faltou uma senhora que queria comprar-lhe toda a cesta. Todavia ele nada vendeu. Sentado com sua cesta entre as pernas, ouvia a palavra de Jesus e não estava interessado em negociar, aproveitando-se da oportunidade de ouvir o famoso pregador. Certamente apresentava-lhe uma oportunidade maravilhosa para fazer um grande negócio. A lei da oferta e da procura estava a ponto de render-lhes abundantes benefícios econômicos. Por outro lado, quanto mais tempo passasse, mais fome haveria e, portanto, mais caro poderia vender seu produto. Em torno do menino se havia sentado os que pensavam que o alimento seria vendido em leilão ao melhor comprador, e somente esperava que o menino se decidisse a dar início à concorrência de preços.
foi graças ao que o cercavam que André pôde localizá-lo e levá-lo para junto de Jesus com sua cesta de palha que guardava o pão fresco e os peixes envoltos em folhas de palmeiras. O menino não enviou seus pães e peixes a Jesus, não quis. Ele pessoalmente quis levá-los. Quis ter um encontro com Jesus. Antes de dar-lhe suas coisas, encontrou-se com Jesus. Ele mesmo se deu. O Evangelho não dá mais detalhes sobre a passagem. Nada diz se lhe pediram ou compraram uma mercadoria. Certamente nunca se afirma que Judas lhe tivesse pago alguma coisa. Depois Jesus tomou os pães e os peixes em suas mãos, bendizeu-os e deu-os aos apóstolos, os quais, por sua vez, se repartiram ao povo, que eram uns 5.000 homens. O Evangelho testemunha que todos comeram até saciar-se. Quando toda aquela multidão acabou de comer, os apóstolos começaram a recolher as sobras em 12 cestos. Todos davam graças tanto a Jesus como aos seus apóstolos pelo alimento desta tarde. Mas ninguém se lembrou mais do menino que tinha oferecido sua mercadoria para que todo mundo pudesse comer. Ele simplesmente encheu outra vez sua cesta com peixes e pães multiplicados por Jesus. Conclusão desse episódio. Jesus não tirou o alimento do nada, mas precisamente daquilo que este menino lhe havia oferecido. Jesus faz os milagres partindo daquilo que somos e temos, seja pouco ou muito. Ele faz a multiplicação. Mas para que seja possível uma multiplicação, é necessário que os fatores não sejam zeros. Deus pode multiplicar o pouco que temos, contanto que ponhamos à sua disposição. Quando Deus e o homem colaboram numa obra salvífica, as forças de ambos não se somam, mas se multiplicam. Aí está o milagre. Entre os homens, as forças se somam. Entre Deus e o homem, se multiplicam. Foi Jesus quem multiplicou o pão, mas não foi Ele quem o deu à multidão. Foram os discípulos que repartiram a toda aquela gente. Jesus lhes havia dito: dai-lhe vós de comer. Mas não lhes disse: multiplicai os pães e os peixes. Somente lhes pediu que oferecesse aquilo que tinha para fazer um milagre. O milagre da multiplicação foi feito por Jesus, mas também não se deve esquecer que foi possível graças ao menino do cesto de palha, a quem ninguém agradeceu, ao menino que 3 evangelistas esqueceram e que o 4º apenas evoca. O milagre começou com seus 5 pães e 2 peixes. Este jovem é um dos esquecidos do Evangelho, mas que nos ensina que o pouco ou muito que temos, desde que seja postos às mãos de Jesus, Ele irá abençoá-lo e reparti-lo às multidões famintas do pão da vida. Este rapazinho não se aliou à sociedade de consumo para encarecer a sua mercadoria, aproveitando-se da grande necessidade que havia dela. Também não ofereceu a inflação com uma atitude egoísta de benefício meramente pessoal. Ao contrário, voltou para sua casa com a cesta cheia de peixes e pães que sobraram, sem que ninguém quisesse comprá-los. Todavia, alegre e cantando, levava em seu pensamento um mundo todo cheio de felicidade, a felicidade de dar mais do que receber.
Essa é uma história linda dos esquecidos do Evangelho. O rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixes. Espero que todos tenham gostado. Até lá, Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Um abraço fraterno a todos.